Vocês estão vendo aqui uma peça, e essa peça foi desenvolvida no Japão, tá? Poderia ser no Brasil também, mas vocês sabem que Japão e Alemanha não fazem nada sem extrema qualidade, né? Eu quero dizer para vocês que esse modelo aqui, ele é uma parceria do Japão e da Alemanha. Então, é uma coisa assim bem interessante mesmo, tá? Esse modelo que eu estou usando é um modelo que ele é vendido em universidades na área de química. Essa pecinha, ela representa o carbono. Você não deve entender que o carbono seja, né, o átomo de carbono seja nesse formato. Se a gente pudesse ver os átomos, a gente iria ver o núcleo dos átomos. O núcleo de um átomo, ele é 10.000 vezes menor que o próprio átomo. O núcleo de um átomo, enfim, é sempre uma esfera, né? É sempre a gente fala esférico, não seria perfeitamente uma esfera, mas enfim, é basicamente uma esfera. A eletrosfera não dá para ver. E a eletrosfera é pura energia, como ver a energia, né? Por exemplo, você sabe que tem um campo eletromagnético num determinado local, mas você não pode ver, você pode até sentir a ação daquilo, mas você não consegue ver. Essa pecinha branca, ela nos representa a ligação simples, né, gente? A ligação simples que os átomos de carbono fazem. Você tem a ligação dupla e a ligação tripla também. Veja que essa pecinha preta, ela representa átomos que fazem só ligações simples. E é aquele cara que a gente chama de carbono saturado. É o carbono que só faz ligações simples, tá? Isso seria um carbono saturado. Repare que se o carbono fizer apenas ligações simples, ele será tetraédrico. Por quê? Olha só. Observe. A importância de um modelo na química orgânica. Estou deixando bem claro aqui que o modelo é esse aqui, ó. Porque senão vai dar PROCON esse vídeo. Olha aqui. Vai sair como propaganda enganosa. Vê se você consegue sacar que isso é tetraedro. Tá? Esse modelo ele tem, por exemplo, outras pecinhas para que você possa representar outras situações que existem na química. Você poderia ter aqui, por exemplo, se você quiser representar, é que eu nunca tentei nesse modelo, mas aqui, por exemplo, se a gente quiser representar uma molécula linear, seria isso. Eu usaria essa outra bolinha, que é um pouquinho maior, que me dá esta possibilidade. Por que o carbono, quando faz 4 ligações, ele não fica formando uma cruz, como eu vou fazer aqui? Na verdade, o modelo ele nem prevê isso, porque seria impossível, né? Eu só vou dar uma forçada. Por que não formaria uma cruz, né? Estou conseguindo exatamente te mostrar aqui. O modelo, ele jamais, não existe nenhuma pecinha para que 4 ligações fiquem assim a 90 graus umas das outras. Mais ou menos está dando para vocês verem o que eu quero dizer. Por que 4 ligações nunca formam uma cruz, né? Isso não existe. Porque as ligações químicas, elas são, aqui fica bem, ligações químicas são elétrons, são pares de elétrons. E pares de elétrons são negativos, são nuvens negativas. Então, eles se afastam o máximo que podem. Então, o máximo afastamento entre 4 ligações não é isso. Seria o seguinte, essas 3 ligações, elas têm que entrar em planos diferentes e aí isso é o máximo afastamento. Então, na realidade, o início da química orgânica, nós passamos por
essa coisa de voltar a falar de geometria molecular, que cai tanto em vestibular, né? Eu diria para vocês que geometria molecular, sim, é daqueles temas que é para a vida e não para o vestibular. Porque, olha, a importância de entender. Entender a geometria molecular é entender que cargas iguais se repelem. Algumas leis são universais, algumas leis não mudam mesmo no mundo dos átomos. Se você tem 4 pares eletrônicos, eles se repelem. Por quê? Porque eles têm cargas iguais. Você só fala em geometria molecular quando a substância é molecular, tá? Por isso geometria molecular. Então, olha só, pensa na substância que você quiser. Vê quantas ligações tem. Afasta essas ligações. Essa orelhinha do Mickey, ela é usada nesse modelo molecular para representar aqueles casos em que você tem ligações, é que o carbono é fominha, né? O carbono, toda ligação, ele faz mesmo as ligações, né? Então, a gente representa por ligações mesmo. Só que tem algumas substâncias que, por exemplo, tem 3 ligações, mas além das ligações com outros átomos, tem um par não ligante. O par não ligante na química orgânica, nesses modelos moleculares, é representado pela orelhinha verde, ou tem uma azul aqui também para diferenciar. Por que é importante isso? Porque se houver um par, mesmo não ligante, ele também interfere na geometria molecular. Só que aí, ó, agora diga-se de passagem, não posso ficar muito nisso. Se você tiver uma molécula, como por exemplo, amônia, nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, mas tem um par de elétrons a mais, esse par interfere na geometria, ele empurra os outros pares. Mas quando o cara te pergunta qual é a geometria da molécula, o que você vai responder? Piramidal, porque daí é só essa parte de baixo. Quando você vai falar da geometria da molécula, você olha só as ligações, porém, na geometria da molécula, interfere sim, par não ligante, porque ele é uma nuvem eletrônica como qualquer outra ligação. Então, o carbono é tetraédrico. A amônia, você diz que a amônia, que não é substância orgânica, você diz que ela é piramidal, porque quando você olhar só as ligações, ela é uma pirâmide, assim como o tetraedro, mas é uma pirâmide, vamos dizer assim, é mais baixa. Então, acho que essa é a maneira melhor de se identificar. Aí, como o carbono ele faz 4 ligações, ele é conhecido como tetraédrico. E o carbono, sendo tetraédrico, ele vai, então, fazer ligações químicas. É importante lembrar que o carbono será tetraédrico nesta situação aqui, tá? Em que você só faz ligações simples. Isso é muito importante. O carbono não será tetraédrico quando ele fizer a ligação dupla. Eu já vou mostrar aqui. Por que eu chamei essa aula de reatividade na química orgânica? Porque durante a conversa eu vou explicar as bases das reações orgânicas. E tudo é muito simples, na verdade. O que eu coloquei aqui, essas pecinhas brancas? Nesse modelo, essa pecinha branca aqui, ela representa o hidrogênio, né? O Batman da química, o cara que não tem família, aquele que na tabela periódica é colocado à parte, não é parecido com ninguém. Ele tem um elétron e quer fazer uma ligação, porque daí ele fica com 2 elétrons na última camada e ali ele fica estável. Então aqui você está vendo que seria um átomo de carbono satisfazendo todas as suas ligações com hidrogênios. Por que dá certo? Porque o hidrogênio faz uma ligação e o carbono faz 4. E quem que seria esse cara aqui? Metano. Ok? Por que o metano é desse jeito aqui? Porque o que ele chama metano? Porque ele tem um carbono. E na química orgânica, a hora de dar o nome, o prefixo met quer dizer um carbono. O carbono ele tem uma propriedade que o faz ser o carbono. A propriedade de ligar-se
a irmãos mais do que o PCC. O carbono, ele tem a propriedade que apenas ele tem de se ligar a outros átomos de carbono, outros iguais a ele, de forma fantástica, né? Ele vai se ligando a outros e outros e outros do mesmo tipo dele. Isso que a gente chama de capacidade de encadeamento. Gente, olha que coisa absurda. O carbono, ele pode se ligar a 2 átomos de carbono, a 3, a 4, a 10, a 100. Aí formam moléculas enormes que são capazes de coisas absurdas. Vamos dar um exemplo. Por que tem árvores de 100 metros de altura? Por causa disso. Você tem moléculas que têm centenas de átomos, são moléculas robustas o suficiente para gerar essas situações na natureza. Essa molécula das árvores é a celulose.